meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu quero trazer uma mensagem abençoada que veio do coração de Deus diretamente para o seu coração. O meu objetivo hoje é fazer com que você reflita a respeito do que você está fazendo com a sua vida, a vida que o Senhor te deu. E ao final, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, para que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo. E se Deus permitir, essa corrente de oração vai aumentar a cada dia e assim todos nós crescemos espiritualmente e nos aproximamos do Senhor. Amém? Eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Como você tem usado o tempo que Deus te deu para viver aqui na Terra? Você dedica parte do seu dia para cumprir o chamado, a missão que Ele dedicou a você? Ou você ainda acha que tem muito tempo para isso e por isso você prefere aproveitar as coisas que a sua juventude, o seu tempo de adolescente ou até mesmo de adulto ainda tem para te oferecer? Infelizmente, eu sei que a maioria das pessoas escolhe essa segunda opção. As pessoas acham que elas nunca vão morrer, elas acham que vai ser somente de velhice e que elas sempre têm algo mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar, do que buscar a Deus hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se Deus te dissesse que amanhã seria o último dia da sua vida aqui na Terra? Você iria continuar vivendo da mesma forma? Para você refletir melhor sobre esse assunto, eu quero te contar uma história que está no Novo Testamento, no livro de Atos, em que nós lemos a respeito de um jovem chamado Estevão. A Bíblia conta que assim que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos começaram a evangelizar o mundo e eles nomearam Estevão como diácono da igreja. Ele era um homem muito usado por Deus e ele pregava o evangelho com muita ousadia. No entanto, os líderes religiosos daquela época, eles estavam furiosos com todos aqueles que insistiam em falar de Jesus e daquilo que ele podia fazer na vida das pessoas. Então eles chamaram Estevão para depor num lugar chamado Sinédrio, que era um tribunal onde podia se decidir sobre a vida e a morte de qualquer pessoa em Jerusalém. E aquele homem, que na verdade era jovem, ele podia ter evitado a perseguição contra ele, porque ele tinha uma vida inteira pela frente. Mas ele não abriu mão da sua fé em Cristo e ainda enxergou uma oportunidade daquele momento de pregar o Evangelho. Eu quero ler para você agora uma passagem da Bíblia que está em Atos capítulo 6. Olha o que está escrito. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha isso, irmãos, um moço tão jovem, mas tão cheio de Deus. Ele causou muita revolta entre aqueles que se achavam os donos da verdade. E com isso eles inventaram mentiras contra Estevão e apresentaram falsas testemunhas. E quando perguntaram a Estevão se as acusações eram falsas, ele não se defendeu, mas ele mostrou nas Escrituras que todos ali eram rebeldes e desobedientes a Deus, porque eles haviam matado o Salvador, Jesus Cristo, assim como seus antepassados mataram os profetas que anunciaram a sua vinda. Depois você lê na sua Bíblia como que foi esse discurso de Estevão. E naquela hora, aqueles homens ficaram com tanta raiva de Estevão, que eles o apedrejaram até a morte, fazendo dele o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu por causa da sua fé em Cristo. E é interessante que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão celestial. O céu se abriu e ele viu Jesus à direita do Pai, e em seguida, depois que ele morreu, as testemunhas ali deixaram suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo. Sim, é exatamente quem você está pensando. Esse Saulo é aquele que se tornou o apóstolo Paulo. E com certeza ele foi muito impactado com aquela vida, com aquele jovem que teve aquela visão maravilhosa e que não negou a sua fé. Então saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, nós não sabemos quanto tempo temos ainda de vida. Nós achamos que se cuidarmos da nossa saúde, nós teremos uma vida saudável para o resto da vida, viveremos muitos anos. Mas nós sabemos também que nem sempre é assim.
A vida é imprevisível e nós devemos estar firmes com o Senhor dia após dia, vivendo intensamente, perdoando, amando, valorizando as coisas boas e deixando de lado as coisas fúteis. E é interessante, eu não sei se você já percebeu, mas quando morre uma pessoa jovem, uma pessoa mais nova, nós sempre achamos que ela não conseguiu atingir todo o seu potencial, não é verdade? Isso acontece porque todos nós queremos ter uma vida longa, cheia de sonhos para realizar. E quando alguém parte mais cedo, antes de talvez cumprir todo o seu propósito, nós ficamos tristes e pensamos dessa forma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem pode dizer quanto tempo é suficiente? Só Deus sabe disso. Eu não sei quantos anos ainda você e eu viveremos nessa terra, porque nós não decidimos quando será o nosso último dia. Mas todos nós podemos escolher o que nós vamos fazer com esse pequeno intervalo entre o nascimento e a morte. Amém? Por isso, reflita numa coisa: você tem desperdiçado o seu tempo com coisas inúteis, ou você tem buscado ser um cristão melhor a cada dia, viver com Jesus, fazer o bem para as pessoas? A escolha está nas suas mãos, então tome a atitude de colocar a sua vida nas mãos do Senhor e diga a Ele que você quer fazer a vontade dEle a partir de hoje. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E você que talvez pense assim: ah, pastor, mas eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei qual é o meu chamado. Meu querido, nem todo mundo vai ter chamado para pastor, para evangelista, para missionário, para profeta, nem todo mundo. Algumas pessoas serão chamadas para ser donas de casa, para serem empresários, para serem banqueiros, para trabalharem com posto de gasolina, qualquer outra coisa, para trabalhar na rua como gari. Tem pessoas que têm o chamado de ser anônimos, nunca irão aparecer, mas durante a sua vida elas cumprem o propósito de Deus. Nós vemos um exemplo muito clássico da Bíblia, quando um menino no meio da multidão, ele ofereceu 5 pães e 2 peixes, e Jesus pegou aquele pouco que aquele menino tinha, e ele multiplicou, e alimentou uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Então Deus fez um milagre através do pouco, e Deus pode te usar também através de pequenas atitudes, mas feitas com grande amor. Amém? Eu não sei o que Deus tem para sua vida, mas eu sei que você pode viver para servir as pessoas. Porque se você quiser agradar a Deus, você tem também que amar ao próximo. Esses são os 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim você vai estar vivendo os propósitos de Deus todos os dias. E você vai ser uma pessoa realizada. Porque eu não conheço ninguém que tenha se dedicado a servir ao próximo, que tenha se preocupado com os problemas dos outros, mais do que os seus, que seja uma pessoa infeliz, uma pessoa sem propósito. Pelo contrário, essas pessoas são as mais alegres, porque elas não desperdiçam o seu tempo com coisas fúteis. Pelo contrário, elas fazem algo que reflete por toda a eternidade. E Deus então preenche elas com a paz. Quando você derrama amor, você dá carinho, atenção, você faz a obra, você não tem tempo para perder com coisas pequenas. E a Bíblia diz no livro de Provérbios: o que dá alívio aos outros, alívio receberá, o generoso prosperará. Então tenha esse propósito a partir de hoje. Sirva a Deus nos pequenos detalhes, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, na roda de amigos. Seja um exemplo vivo de quem Deus é, daquilo que Ele tem feito na sua vida, tá bom? Seja um exemplo verdadeiro de um cristão e você vai ver que a sua satisfação vai estar nas coisas do alto, nas coisas eternas. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, você que entendeu esta mensagem e que deseja ter uma vida com significado, com propósito todos os dias, tá bom? Vamos orar, se você puder, feche os seus olhos e nós vamos clamar a presença de Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia para Te agradecer, meu Deus, primeiramente pela vida desse irmão e dessa irmã que está aqui orando junto comigo nesse momento. Ô Senhor, se nós estamos aqui respirando com saúde, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, venha mostrar a nós que os problemas de hoje, eles são passageiros e que existe uma eternidade nos esperando, que nós não podemos desistir antes da hora, nós não podemos nos abater por coisas pequenas, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que já vimos um dia, do que aquilo que já brotou no nosso coração. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são muito mais elevados que os nossos. Então nos ajude, Senhor, a entender os Teus propósitos, entender o que o Senhor tem para nós.
as lições que devemos aprender nos desertos. Senhor, nos ajude a completar a carreira cheio de fé, de esperança, com fidelidade ao Senhor. Por isso, meu Pai, nos abençoe, Senhor. Abençoe a nossa vida por completo, em todas as áreas. Que nós, meu Pai, possamos viver o Evangelho puro e simples de Jesus. Que não sejamos levados, Pai, por pensamentos errados, por caminhos que não levam à salvação. Que nós possamos caminhar com pessoas de Deus, pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Livra-nos, Senhor, das pessoas más, mal intencionadas, pessoas que não se alegram com as nossas conquistas, pessoas que não se entristecem com a nossa dor. Nos ajude, Senhor, a vivermos a vida da maneira que te agrada, porque nós preferimos, meu Pai, viver a santidade, viver na Tua presença, do que curtir poucos momentos rasos, superficiais, passageiros deste mundo, que não levam a nada. Por isso, meu Pai, eu clamo por esse irmão e essa irmã que hoje está desviado, que hoje está longe do Senhor, mas a partir de agora está assumindo um compromisso contigo. Essa pessoa não quer mais, Senhor, viver uma vida vazia, uma vida cheia de tristezas, lamentações, porque não está cumprindo o propósito que o Senhor determinou para ela. Oh, meu Pai, que essa pessoa não venha deixar para depois, porque é o Senhor quem muda a nossa vida. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa boa vontade. Quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Por isso, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Derrama do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Que a gente venha parar de brincar, que a gente venha ser fiel e Te amar sobre todas as coisas. Senhor, nos ajude, Pai, nesses momentos difíceis. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão com a vida bagunçada, a vida, Senhor, derrotada, cheia de problemas. E a Tua palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas o Senhor vai cuidar para nós. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para resolvermos essas coisas que tiram a nossa paz. Senhor, são tantos problemas, tantos conflitos, que nós muitas vezes achamos que não vamos suportar. Mas a Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então nos ajude, Senhor, nos capacite, resolva as pendências da nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, que a gente não venha agir como as pessoas que não sabem para onde vão, mas que nós sejamos aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, como estão vivendo e para onde estão indo. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dê uma vida com propósito a cada dia e que a gente possa colocar em prática tudo o que temos aprendido com a Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento.
Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.